Olá a todos, muito obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouco sobre neurofibromatoses. Inicialmente o título era neurofibromatose tipo 1, mas depois também incluí neurofibromatose tipo 2 e espero que seja útil. Estes são os meus conflitos de interesse. E vamos começar por falar ou tentar estabelecer as diferenças entre neurofibromatose tipo 1 e neurofibromatose tipo 2, porque são doenças diferentes e pode haver ainda alguma confusão em relação a estas duas entidades. Portanto, a neurofibromatose tipo 1 é mais comum, ambas são doenças genéticas, mas são codificadas, ou melhor, são causadas por alterações em genes diferentes. A neurofibromatose é causada por uma alteração num gene que fica num cromossoma 17, o gene chama-se NF1, e é uma doença, dentro das doenças raras, relativamente frequente. Portanto, vai ocorrer em mais ou menos em cada 3.500 nascimentos, ou em cada em cada por cada 2.000 nascimentos. Portanto, há alguma variabilidade nessa incidência. Relativamente à neurofibromatose tipo 2, sim, para isso. A imagem não está a passar. Relativamente à neurofibromatose tipo 2, também é uma doença genética, mas é causada por uma mutação no gene da merlina. Desculpem, o gene codifica a proteína merlina. E localiza-se num cromossoma diferente, no cromossoma 22, e é muito mais rara, ou seja, ocorre 1 para cada 33.000 nascimentos. Existem diferenças e semelhanças entre estas duas doenças. Por exemplo, a neurofibromatose tipo 1 habitualmente causa gliomas dos nervos ópticos nas crianças. A maioria talvez não precise de tratamento, e isso é um aspecto positivo. Metade das pessoas com neurofibromatose tipo 1 vão ter neurofibromas plexiformes, que são tumores que vão crescendo ao longo dos nervos. E, por exemplo, as mulheres com neurofibromatose tipo 1 têm um risco maior de ter neoplasia da mama. Já em relação às pessoas que têm neurofibromatose tipo 2, o principal problema é o facto de poderem ficar surdas ao longo da sua vida. Vão ter tumores que crescem ao longo dos nervos vestibulares e esses tumores, pelo seu crescimento ao longo do tempo, podem fazer com que o nervo deixe de funcionar corretamente, o nervo auditivo. E essa alteração do funcionamento vai fazer com que as pessoas possam ficar com limitações na sua capacidade de ouvir, na sua capacidade de equilíbrio. Portanto, problemas e dificuldades diferentes consoante tenhamos NF1 ou NF2. Mas há alguns aspectos comuns, por exemplo, os tumores ao longo dos nervos, os schwannomas, que também ocorrem na neurofibromatose tipo 2, acabam por ser relativamente semelhantes aos neurofibromas plexiformes e podem causar deformidade, compromisso funcional. Portanto, há algumas semelhanças entre estas duas doenças, mas também muitas diferenças. O diagnóstico da neurofibromatose tipo 1 é estabelecido com critérios clínicos. Houve recentemente uma atualização do grupo do Légios, em que fizeram pequeninas modificações, mas o básico, ou se quiserem os critérios clínicos fundamentais, mantiveram-se inalterados. As manchas de café com leite, a presença do glioma das vias ópticas, neurofibromas plexiformes, neurofibromas cutâneos, continuam a ser os critérios que mais frequentemente encontramos nos nossos doentes. Temos também pensar nas alterações ósseas. A questão óssea ou as alterações ósseas são um problema nas pessoas com NF1, principalmente à medida que vão avançando na sua idade. E a documentação da variante patogénica começa a ser cada vez mais importante também para o aconselhamento genético e para poder dar às pessoas com NF1 mais opções quando quiserem explorar a sua reprodução. E estas são imagens das diferentes manifestações que estávamos a falar há pouco. Portanto, vêm as manchas de café com leite, os nódulos de Lisch, a alteração oftalmológica também característica das pessoas com neurofibromatose tipo 1, mas que não tem um grande impacto funcional no dia-a-dia das pessoas. Os neurofibromas cutâneos, apesar de serem lesões benignas, podem ter um impacto devastador na parte social e psicológica dos doentes com NF1. O glioma das vias ópticas, na imagem do canto, e os neurofibromas plexiformes, que se forem localizados ou se estiverem localizados perto do canal medular, podem causar quadros graves de paralisia. Um aspecto também semelhante, por exemplo, às pessoas que têm neurofibromatose tipo 2. As manifestações clínicas na neurofibromatose tipo 1 vão variando à medida que o doente vai crescendo.
Portanto, numa criança pequenina estamos mais preocupados com o glioma das vias ópticas, com as alterações ósseas, com algumas dificuldades que possam ter ou não na aprendizagem, no seu percurso escolar, mas à medida que vão crescendo, as preocupações vão sendo também diferentes. Nas mulheres, a partir dos 30 anos, vamos começar a estar preocupados com as neoplasias da mama. Nos rapazes jovens e nas raparigas jovens, estamos preocupados com os neurofibromas plexiformes e com algum potencial que estas lesões podem ter de se tornarem mais agressivas ao longo do tempo. E nas pessoas mais velhas, estamos preocupados com aspectos cognitivos, aspectos relacionados com a saúde óssea, saúde cardiovascular. Portanto, o foco vai variando consoante a idade do doente e a pessoa que temos à nossa frente. E esta imagem pretende transmitir isso mesmo, ou seja, diferentes preocupações, algumas vão se mantendo talvez ao longo de toda a vida do doente, mas existe esta variabilidade, se quiserem, do risco oncológico e das preocupações oncológicas ao longo da vida do doente. Existem outros tumores que são menos frequentes, alguns são rastreáveis e outros não. Por exemplo, a nossa equipa de endocrinologia desenvolveu um protocolo em que fazem um rastreio do feocromocitoma. O feocromocitoma é um tumor que pode ocorrer nas glândulas suprarrenais e, se ele libertar hormonas para a circulação sanguínea, as pessoas podem ter uma elevação da pressão arterial, podem ter também outras manifestações relacionadas com essa alteração hormonal. E essas hormonas são rastreáveis. É por isso que muitas pessoas, quando vão à consulta do IPO, uma das análises que fazem é a urina de 24 horas, porque analisando a urina de 24 horas, nós conseguimos dosear as hormonas que poderiam ser produzidas por um feocromocitoma. É um tumor relativamente raro nas pessoas com NF1, mas temos tido alguns casos ao longo dos últimos anos. Os gliomas são mais frequentes do que o feocromocitoma e podem ter um efeito devastador nas pessoas mais velhas com neurofibromatose tipo 1. Infelizmente, não é uma doença rastreável, portanto, não fazemos ressonâncias magnéticas aos nossos doentes adultos de uma forma rotineira. E os tumores gastrointestinais podem se manifestar com perdas de sangue, cansaço e podem ser rastreáveis com análises regulares. Mas também é muito importante o doente estar informado e perceber que, se notar alguma alteração no seu estado geral, tem que ser avaliado e fazer análises. Relativamente ao diagnóstico da neurofibromatose tipo 2, é completamente diferente. Ou seja, nós conseguimos estabelecer o diagnóstico se tivermos um doente com esfanomas vestibulares bilaterais. São os tais tumores que crescem ao longo do nervo auditivo. Portanto, fazemos uma ressonância, temos os esfanomas bilaterais e podemos dizer àquela pessoa que tem neurofibromatose tipo 2. Existem outras formas de estabelecer o diagnóstico. Se tivermos uma pessoa cujo pai ou a mãe tem neurofibromatose tipo 2, bastará depois ter um esfanoma ou um meningioma, ou um ependimoma, ou uma catarata, para nós podermos também estabelecer esse diagnóstico. Se o doente tiver múltiplos meningiomas, os meningiomas são tumores que crescem à volta das membranas, que envolvem o cérebro, teremos que ter também esfanoma unilateral ou outras alterações habituais na neurofibromatose tipo 2. Os meningiomas podem também causar sintomas e ser uma fonte de preocupação para as pessoas que têm esta doença. A abordagem do doente com NF2 é diferente, porque a nossa maior preocupação é perceber exatamente como é que estas lesões, meningiomas, ependimomas, schwannomas, se estão a comportar ao longo do tempo. E como são tumores, eles têm esse potencial de crescerem à medida que os anos vão passando. Assim sendo, quando nós estabelecemos o diagnóstico, o doente tem que entrar num programa de vigilância frequente ou periódica, que inclui essencialmente ressonâncias magnéticas. E o que é que nós vamos poder fazer? Tratamento cirúrgico em lesões sintomáticas, se a cirurgia não representar um risco muito significativo para o doente, tratamento médico, existem algumas opções e esperamos ter mais algumas opções para as pessoas com NF2, e o tratamento com radioterapia. Geralmente o tratamento com radioterapia é um tratamento one shot, ou seja, podemos fazer uma vez, a repetição da radioterapia é muito mais limitada nos doentes com NF2. Temos novidades em relação à neurofibromatose tipo 1 e às modalidades de tratamento dos neurofibromas plexiformes. Alguns de vós já sabem que temos disponível no IPO e noutros pontos do país um tratamento com um inibidor MEK, que se chama selumetinib, mas há outros medicamentos que estão a ser explorados. O mecanismo é bastante semelhante, excetuando
Não, desculpa, não está aqui o outro medicamento que não é um inibidor MEK. Portanto, todos estes medicamentos têm em comum atuarem numa via molecular que está alterada na neurofibromatose tipo 2 e, ao bloquear essa via, conseguem bloquear o crescimento dos tumores benignos. Portanto, os resultados são promissores, vamos ter várias drogas e vários medicamentos disponíveis no futuro e, neste momento, toda a investigação está a ser muito concentrada no tratamento de neurofibromas plexiformes. Ainda não temos novidades em relação aos neurofibromas cutâneos. Apesar de termos neste momento várias dezenas de doentes em tratamento e apesar de sabermos que nos nossos doentes os neurofibromas cutâneos diminuem, nos doentes que estão sob tratamento, ainda não podemos utilizar este tipo de medicação para tratar os neurofibromas cutâneos porque ainda não tem essa aprovação. Quem sabe no futuro, e essa é algo que provavelmente vai acontecer à medida que o medicamento vai ficando mais barato e à medida também que se vai percebendo o impacto que possa ter nos neurofibromas cutâneos, mas também à medida que vamos percebendo a segurança que o medicamento tem. Vamos precisar provavelmente de muitos anos de utilização deste medicamento para ter certeza de que é um medicamento seguro e que pode ser utilizado para tratar neurofibromas cutâneos. Porque a percepção que existe da parte médica em relação aos neurofibromas cutâneos é que é um problema meramente estético. E o que acontece é que não compreendemos ainda o impacto profundo que os neurofibromas cutâneos podem ter na vida dos doentes, sob o ponto de vista psicológico, sob o ponto de vista social. E como desvalorizamos um pouco esses aspectos, não somos tão assertivos no desenvolvimento de medicamentos para tratar também os neurofibromas cutâneos. Eu acho que isso é um problema que teremos que resolver ao longo dos próximos anos. Relativamente à NF2, a principal novidade é mesmo o brigatinib. O brigatinib é um medicamento que está a ser utilizado no cancro do pulmão, doentes com cancro do pulmão que têm uma alteração específica num gene podem ser candidatos ao tratamento com o brigatinib. Os resultados são promissores nesse tipo específico de tumor e utilizando uma metodologia em que foram experimentados vários medicamentos em linhas animais e linhas celulares com alteração de gene NF2, o brigatinib destacou-se como sendo um medicamento que poderia ser mais promissor e mais eficaz a controlar os tumores das pessoas com neurofibromatose tipo 2. O ensaio clínico está a recrutar e está a decorrer nos Estados Unidos. Temos a esperança de conseguir tratar uma pessoa com NF2 com brigatinib, não no IPO, mas na Madeira. Ainda estamos em fase de aprovações. Poderá ser uma opção, mas ainda é um bocadinho cedo. Ainda não temos resultados deste estudo que nos permitam utilizar o tratamento off-label. Eu queria-vos falar agora na fase final do circuito que o doente tem ao longo do IPO e como é que ao longo do tempo fomos conseguindo juntar outras pessoas para tentar ter uma consulta mais bem oleada e que vá ao encontro das necessidades dos doentes. Portanto, estas são as pessoas que estão na linha da frente. Portanto, a Dulce e a Dorisa são as nossas administrativas e sempre que um doente vai pela primeira vez ao IPO, vai contactar com elas, quer através da troca de e-mails para agendar a consulta, quer quando fazem marcação dos seus exames. Depois temos a equipa de enfermagem. É com grande satisfação que tenho agora a enfermeira Mafalda Ferreira a trabalhar comigo na consulta e eu penso que o feedback dos doentes tem sido também de uma forma geral positivo porque a avaliação e a sensibilidade que a Mafalda tem é diferente da minha e, portanto, o facto de podermos complementar as nossas visões e as nossas perspectivas em relação ao doente tem-se traduzido geralmente num ganho para o doente. Temos aplicado também de uma forma regular os questionários de qualidade de vida e esse tipo de avaliação feito pela Mafalda permite-nos também identificar os aspectos que na perspectiva do doente não estão bem e abre uma janela de oportunidade para podermos também abordar assuntos como a insónia, como a ansiedade, alterações, dor óssea, que não poderíamos fazer de outra forma. E isto só foi possível por causa da enfermeira Cristina, que disponibilizou um horário para a Mafalda poder estar connosco. Esta equipa médica, portanto, eu, a Sofia e o Dr. Duarte,
somos as pessoas que estão mais dedicadas aos cuidados das pessoas com neurofibromatose tipo 1. A Sofia, neste momento, mais ligada aos tumores do sistema nervoso central. O Dr. Duarte, agora um bocadinho mais assoberbado também com as funções de diretor, mas esperamos ter mais pessoas, reforçar também a nossa equipa médica para cuidar de um número de doentes crescente que tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos. E um aspecto também muito importante é o apoio social. Não está aqui a foto da doutora Manuela Paiva, porque ela não me enviou a tempo, eu não consegui encontrar na web, mas temos a foto da Luísa, que também tem tido um papel muito importante, principalmente para as pessoas que têm uma doença oncológica, que têm incapacidade e que por esse motivo têm que ser informadas dos seus direitos sociais, de quais é que são os apoios e, em casos específicos, pessoas que têm uma maior fragilidade económica, há apoios específicos através da Liga Portuguesa contra o Cancro que nós conseguimos garantir aos nossos doentes e isso é um aspecto fundamental. A dada altura não faz muito sentido estarmos a fazer tratamentos de milhares de euros e as pessoas não terem condições básicas ou não terem água quente na sua casa e, infelizmente, temos esse tipo de situações. O circuito do doente não termina sem haver uma avaliação multidisciplinar. O que eu quero implementar no IPO, e estamos a dar passos nesse sentido, falta-nos apenas o parecer favorável da direção, é que este momento aconteça numa plataforma comum. A discussão multidisciplinar ocorre, mas não estão todas as pessoas no mesmo local. E o que eu pretendia era que tivéssemos toda a gente, o radio-oncologista, o colega da medicina nuclear, o radiologista, o anatomista patológico, o cirurgião, todos juntos a discutir qual é que será a melhor estratégia e o melhor plano para o doente. Porque os doentes com NF1 podem ser extremamente complexos, os doentes com NF2 são extremamente complexos e tomar decisões cirúrgicas, radioterapia, tratamento médico tem um impacto duradouro na vida do doente, porque estamos a lidar com uma doença crónica, portanto convém que estejamos muito certos daquilo que estamos a fazer e daquilo que estamos a propor ao doente. E a monitorização a longo prazo é uma condição necessária numa doença crónica, portanto o problema não vai ficar resolvido, vamos ter que lidar com efeitos do tratamento, vamos ter que lidar com os efeitos da doença, a evolução da doença e portanto esta lifelong, um pouco como a música da Carolina, não é? Para a vida toda, é aquilo que se espera e é aquilo que nós pretendemos também fazer aos nossos doentes, com a ressalva de que um doente pode necessitar, num período da sua vida, de um seguimento mais intensivo, num período da sua vida, um seguimento mais espaçado, mas vai precisar sempre, provavelmente, de uma consulta mais dedicada e que reconheça as individualidades e as particularidades do doente. E, por fim, termino com um poema do Dr. José Fernandes, que tem neurofibromatose tipo 2 e que está a ser acompanhado por mim. E no Dia Mundial da Neurofibromatose ele enviou-me este poema, eu pedi-lhe autorização para o colocar aqui, e ele fala frequentemente do andar na sua poesia, ele tem algumas dificuldades motoras e por vezes fala do vento, a forma como o vento mais forte torna o seu andar também ele um pouco mais frágil, e desta vez falou deste aspecto do somos diferentes, mas temos também muitos aspectos comuns e eu acho que essa talvez seja uma mensagem muito importante e que justifica talvez este esforço da associação, um esforço nosso para estarmos mais unidos, apoiarmos uns aos outros, porque ao longo da nossa vida todos nós poderemos ter problemas e as pessoas com NF1 partem com a NF1 e com a NF2 e os esfenomatoses partem numa posição de alguma desvantagem e acho que faz todo sentido reconhecer isso e tentar apoiar o mais possível a comunidade. E pronto, esta é a imagem do IPO e alguns contactos que podem utilizar e que muitos de vós também já têm. Está bem? Muito obrigado.